Amém? Livro de Números, capítulo 11, verso 11. Que diz assim a palavra de Deus. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura este povo? Gerei-o eu, para que me dissesse que o levasse ao colo? Como o aio leva o que cria à terra que jurastes a teus pais? Onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Podes assentar. Aleluia. Deus vai continuar falando conosco nessa noite, amém? Você crê? Você está com o coração aberto para isso? Aleluia! Eu quero falar aqui nessa noite, nessa oportunidade tão temida que é para mim, mas tão honrosa ao mesmo tempo, falar da palavra de Deus. E eu quero falar com você sobre um pai que não o abandona. Mais uma vez, essa história de Moisés mexe comigo e me cutuca, e durante a semana eu brigo com ele, eu discuto, e eu falo: Moisés, o que é isso? Como que é isso? Como é que tu fala um negócio desse? E aí eu vou pro meu esposo: amor, tu já percebeu que Moisés é atrapalhado? Mas a palavra de Deus, ela mexe com a gente, né? Ela nos confronta realmente, ela mexe quando a gente está mergulhado, quando a gente quer, quando a gente busca a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração e mexe com a gente, causa algo diferente em nós. E meu esposo falou: amor, se prepara, domingo você vai trazer a palavra. Eu falei: glória a Deus, porque meu coração está queimando para falar sobre esse homem mais uma vez. A última vez que eu ministrei aqui foi também falando sobre a vida de Moisés. Mas hoje eu quero falar com você sobre o pai que não abandona. Nós acabamos de ler sobre Moisés e eu quero só relembrá-los quem foi Moisés. Moisés viveu experiências com Deus que ninguém havia vivido. Moisés, ele tinha uma comunhão com Deus além do normal. Ele conhecia a Deus de forma diferente, de uma forma que ninguém da sua época conhecia. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia a quem ele estava se direcionando e dizendo aqui no versículo 15: mata-me, eu te peço. E é com relação a focado nesse versículo que eu quero te fazer lembrar quem era Moisés. Moisés conhecia o seu chamado. Quando Deus fez com que ele se levantasse no meio daquele povo, ele conhecia o chamado dele, ele sabia quem foi o Deus que livrou ele da morte desde bebezinho. Ele sabia quem foi o Deus, quem era o Deus que falava com ele constantemente. Através de você, meu povo vai ser liberto. Através de você, meu povo vai ser salvo. Através de você, meu povo vai viver experiências maravilhosas comigo. Moisés conhecia o chamado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero já te fazer pensar que quem conhece o seu chamado se levanta para tal, se posiciona para tal, e nada tira do foco o chamado.
porque conhece o chamado. Aleluia. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, é assim numa apresentação, por exemplo, na faculdade, no trabalho. Quando você sabe do que você vai falar, quando você sabe o que você vai fazer, você vai com segurança. Você vai com paz, você vai tranquilo. E é assim com o Senhor Jesus, na obra de Deus, na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando você conhece quem cuida de você, o que Ele quer com você, qual é o propósito dEle para você, você caminha com segurança. Você anda confiante, porque você sabe de onde você veio e para onde você vai. E quem está te conduzindo. Aleluia! E Moisés, ele conhecia. Aleluia. Moisés, ele foi escolhido desde o ventre. Nós sabemos a história. E se você não conhece, eu te convido para ler o Pentateuco, que fala toda essa história com muita clareza. Aleluia. Moisés sabia que Deus estava com ele constantemente e jamais o deixaria. Deus, ele não se muda por conta da situação. Ele é imutável. A nossa situação não faz com que o nosso Deus mude de ideia. Se ele tem um projeto, se ele tem um propósito, se ele tem um plano, ele vai cumprir aquele plano. A nossa falta de posicionamento faz com que muita coisa não chegue até nós. Mas o nosso Deus não muda para nos agradar. O nosso Deus não muda de posição ou de ideia para nos satisfazer. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glórias a Deus. E Moisés, ele sabia de tudo isso. Ele sabia quem era o Deus que ele estava falando. A palavra de Deus nos diz aqui, ó, no capítulo 12, eu vou ler rapidinho. Olha o que Deus fala sobre Moisés, no verso 8. Deus fala assim, ó, 12, verso 8. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aí ele fala, olha, boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés? Então aqui já é uma outra situação em que a irmã dele, Miriam, começa a cutucar, mas por quê? Como é isso que Deus só quer usar Moisés? Nada disso, Deus vai usar a mim também. Ela quer tomar a posição de Moisés, o escolhido, e ela quer se colocar naquela posição, e Deus vem e fala, olha, a Moisés eu falo boca a boca, cara a cara, face a face, e não é por figura, ele me vê. Aleluia! Olha o tamanho da intimidade que esse homem, ser humano, tinha com Deus. Eu quis falar ser humano porque às vezes a gente fala de alguém da Bíblia assim, a gente coloca ele lá assim como se ele fosse intocável, mas foi Moisés. Ele era ser humano, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos pecados, o mundo oferecia para ele as mesmas coisas que o mundo nos oferece hoje. De forma diferente, em contexto diferente, mas eram as mesmas coisas, eram as mesmas tentações. Então, ele era um homem que buscava, porque ele conhecia o chamado. Ele sabia o chamado que ele tinha e quem havia chamado ele para tal obra. Porém, eu quero destacar aqui também, que mesmo sabendo do plano de Deus, Moisés sentiu medo. Moisés teve medo e esteve em depressão. E essa depressão de Moisés
depressão pela situação, um momento depressivo por conta daquele povo que a gente já falou sobre eles aqui na outra vez que eu ministrei, que vinha sendo abençoado por Deus, tirado com mãos fortes da terra do Egito, e aquele povo vem agora encher a cabeça de Moisés porque eles queriam carne. Eles estavam enjoados do maná que Deus estava suprindo e mandando todos os dias, e agora eles queriam comer carne. Então agora vamos perturbar o líder, porque a gente quer carne, ele vai ter que dar um jeito. Porém era uma multidão. A palavra de Deus diz aqui mais na frente, no verso 21, diz, olha, 600.000 homens de pé. Você pode imaginar essa multidão? Não está contando crianças e mulheres, tá? Você pode imaginar essa multidão pedindo carne para Moisés, Jesus. Quando Caleb quer uma coisa de mim que eu não posso dar, eu já entro em desespero. Que é um só. Você pode imaginar uma multidão dessas pedindo a ele que desse algo que era impossível para ele. Então isso deprime Moisés. Isso leva Moisés a desespero, ao ponto de chegar para Deus e dizer, olha, eu não pari esse povo, eu não gerei esse povo. O Senhor me colocou nessa situação, mas esse povo não é meu. Me mata. Em vez de ele dizer assim, olha, Senhor, tira esse desejo desse povo, era mais fácil, né? Tira esse desejo, faz esse povo gostar muito desse maná que vem todos os dias e amém. Não, ele entra em desespero contra ele mesmo. E ele fala, me mata. Tira a minha vida. Eu te peço, já que o Senhor insiste tanto para que eu faça tal coisa, conduzir esse povo até a terra prometida, já que o Senhor quer tanto que eu faça isso, não aguento mais, me mata. E esse é um ponto que eu quero frisar bastante aqui, que é o ponto que nós estamos vivendo atualmente. Quantas vezes você já desistiu do teu chamado por conta de um nada que aconteceu? Quantas vezes você já saiu da posição que Deus te deu por conta de algo tão minúsculo que aconteceu? Quantas vezes sua fé foi abalada por conta de coisas tão pequenas que aconteceu na tua vida? Por que isso? Por que a gente é tão assim? Por que a gente tem uma facilidade tão grande de pender para as coisas negativas? De perder a fé com facilidade? Por que a gente tem isso? Por que a gente é assim? E aí a gente fica se perguntando, mas por que eu estou triste hoje? Por que eu estou angustiado hoje? Porque a gente se esquece do projeto e de quem projetou na nossa vida. A gente se esquece de quem colocou a gente naquele lugar, de onde ele nos tirou, porque Moisés aqui não estava se lembrando do que ele viu o povo sofrer no Egito. Aqui, por um momento, ele se esqueceu que aquele povo era escravo, que aquele povo sofria dia e noite nas mãos de Faraó. Então, por esse tempo aqui, a angústia foi tão grande que ele foi capaz de anular tudo que Deus já estava fazendo, tudo que Deus já vinha fazendo. E nós nos colocamos nessa situação muitas vezes, de anular o projeto de Deus em nossas vidas por algo tão insignificante, por algo tão minúsculo. A gente perde o foco em Deus com muita facilidade. Eu quero chamar a tua atenção para isso em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias em que o diabo tem bombardeado os crentes para desanimar, para desistir, para deixar de ver o propósito, para deixar de sonhar com o objetivo. E Deus não nos chamou para tão somente ser mais um na multidão. Deus não nos chamou para fazer o papel daquele povo de reclamão, de murmuradores, de pessoas que tão facilmente se desviam do caminho. Deus não nos chamou para fazer o papel daquela multidão.
Deus nos chamou para sermos como Moisés, para sermos firmes, independente da situação. Porém, nesse ponto, nesse momento, aquela multidão, com toda aquela insegurança, com todo aquele medo, com toda aquela tristeza, com todo aquilo que afastava eles de Deus, conseguiram mexer com a fé de Moisés e abalar a estrutura de Moisés, ao ponto de Moisés desejar a morte. Ah, mas você está doida, pastora? Você está falando que Moisés estava em depressão? É porque é um termo tão usado hoje, e é um termo tão colocado como algo tão terrível, que as pessoas olham e falam, meu Deus, nunca aconteceu, né? Nunca vai acontecer. E estar depressivo, todos nós já nos encontramos em momentos de depressão, em momentos de muita tristeza. A depressão, ela é isso, ela é momentos de muita tristeza que desencadeia por uma situação e aquilo a gente não consegue controlar e voltar para o foco. Então a gente se perde no meio de muita dor, se perde no meio de muita tristeza e não consegue voltar para o foco. E isso é a depressão, é estar constantemente em tristeza. Então, quando Moisés vê aquele povo clamando por algo que ele não podia fazer, mais uma vez, ele entra em depressão e ele clama a Deus de uma forma que jamais deveríamos clamar. Ele pede a Deus de uma forma que jamais poderíamos nos colocar nessa situação. Porque quando a gente olha para o alto, como o salmista diz, ele olha para o alto e ele fala, de onde vem o meu socorro? Eu estou olhando para os montes, de onde vem o meu socorro? Mas ele mesmo se lembra, já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro não vem de alguém que pode falhar. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dessa terra. Aleluia! E aqui nesse momento faltou essa postura em Moisés, de dizer, não, o meu Deus vai entrar com providência. O meu Deus que abriu o mar vermelho para vocês passar, mandar carne para vocês, é fichinha. Mas a opressão foi tão grande que ele não conseguiu ver isso. Ele não conseguiu visualizar e ele pede a morte. Peraí, como é que Deus te cria para um propósito maravilhoso e na frente, no obstáculo que você encontra, você quer morrer? Como assim? Como assim você quer desistir de algo tão maravilhoso que é a tua vida, que Deus criou para um propósito? Quem tem a fé firmada no Deus que criou os céus e a terra, ele pode até ter momentos difíceis, mas ele se refaz na presença de Deus. Ele se levanta na presença de Deus. Ah, pastora, mas crente então não pode ter depressão? Pode, e tem. E muitos têm. Só que a depressão não vai definir a tua fé. O momento de depressão não vai determinar o que Deus tem na tua vida. E nisso você precisa focar. Eu posso estar triste hoje, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso estar deprimido agora porque algo não aconteceu que eu tanto queria, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para que eu fui criada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí no meio de tudo isso veio o medo, veio o cansaço. O cansaço, ele é capaz de paralisar qualquer ser humano. E isso é natural. Vem o cansaço que ele é uma barreira que não nos deixa continuar. Vem a falta do foco, porque quando nós estamos focados, nada nos tira do alvo. Nada faz com que a gente mude a direção. Quando você sai da sua casa para chegar num outro endereço, o teu foco é aquele endereço. A menos que aconteça algo surreal, inesperado, você não muda esse foco. Você saiu de casa para chegar na igreja, você vem até a igreja. Amém? Então a falta de foco faz com que o medo faz com que a falta de foco, o foco se acabe.
E aí depois vem a sobrecarga, aquela sensação de eu não aguento mais. Moisés estava passando por esse momento, aquela sensação de olha, Deus, eu cheguei até aqui, mas a partir daqui eu não aguento mais sair do lugar, eu não aguento mais me mover. E em vez de ele clamar e dizer, Deus me dá força, porque a palavra de Deus diz que ele dá força ao cansado, aleluia. Então, em vez de ele se colocar numa posição de clamar por força, que era o que estava faltando a ele naquele momento, ele pede pela morte. Depois vem o desânimo, depois vem as reclamações. As reclamações, elas nos fazem deixar de experimentar o que Deus tem para nós. Porque a reclamação, a murmuração, faz com que você ache o prato mais gostoso ser o pior do mundo. Porque você reclamou. Porque Deus te deu uma coisa linda, maravilhosa, gostosa, e você reclamou. É como que você dissesse assim, olha, não quero isso aqui que eu ganhei. Eu não quero isso aqui. Através da reclamação, através da murmuração. E aquele povo, eles recebiam o maná de dia e de noite. Fresquinho. De dia e de noite não, toda manhã, fresquinho. Era só colher e comer. Fresquinho. Irmãos, quantas vezes a gente, donas de casa, quer, como eu queria uma comida fresquinha feita por alguém agora. Como eu queria agora uma comida gostosa vindo de outra pessoa. E aquele povo recebia o alimento necessário. Eu acredito que no maná tinha todas as vitaminas possíveis do universo, porque o povo não adoecia, o povo não passava mal. Então era um suplemento alimentar do céu que supria todas as necessidades do corpo. Tava bom demais. Mas o povo começou a reclamar. Esse povo poderia se ajoelhar e clamar a Deus. Senhor, nós te adoramos pelo maná que temos, mas queremos também comer uma carninha que a gente está com saudade. Esse povo poderia se colocar nesse posicionamento. Muitas vezes, em vez da gente pedir ao Senhor, a gente reclama pelo que tem. Só porque a gente não alcançou o que a gente quer, a gente reclama pelo que já tem. Então eu estou planejando algo novo e estou reclamando pelo antigo que está na minha mão. Eu foco em algo novo e reclamo pelo velho. E não é para ser assim. Servos de Deus não é para ser assim. A vida, tudo que você tem, tudo que nós temos hoje veio do Senhor. Se você ainda não tem essa consciência, já passou da hora de você ter. Tudo que você tem hoje veio do Senhor para a tua vida. A tua casa, o teu filho, a tua saúde. Tudo que você tem hoje veio do Senhor pela bondade e misericórdia do Senhor. Pela graça. Você se lembra o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Nós não merecíamos estar vivos hoje, mas o Senhor nos manteve com vida até hoje. Nós não merecíamos o Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário por nós, mas Ele fez isso por amor a nós. Aleluia! E a reclamação, a murmuração, a insegurança, o desânimo, o cansaço não nos deixa ver o que Deus já fez por nós. Aleluia! Oh, Senhor! Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos dê corações mansos e agradecidos. Que o Senhor transforme o nosso ser ao ponto de agradar a Ele tão somente por acordar e reconhecer Jesus. Mais um dia, Senhor, obrigada.
Mais um dia, Senhor, respirando com a minha família, com os meus, obrigada. Senhor, mais um dia que eu não passei, não enfrentei um luto, obrigada, Senhor. Senhor, mais um dia que eu venci a batalha, obrigada, Senhor. Senhor, mais um dia que eu saí com o meu carro e pude voltar à minha casa sem ter acontecido nada comigo, obrigada, Senhor. E às vezes a gente esquece, isso se torna tão normal, tão natural, e a gente se esquece. E a primeira permissão de Deus de algo ruim para nós, a gente amaldiçoa todo o resto. A gente não lembra de agradecer, mas lembra de amaldiçoar quando veio o dia ruim. Mas lembra de se entristecer quando veio o momento ruim. Mas se lembra de reclamar quando vem o momento ruim. E aí, se a gente for lembrar de Jó esteve íntegro com o Senhor constantemente na vida dele. Nos dias bons ele adorava e agradecia ao Senhor, e nos dias maus ele adorava e agradecia ao Senhor. Aleluia. Que Deus nos dê um coração tal como o de Jó, ao ponto de reconhecermos quanto a graça do Senhor tem cobrido as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fizeram com que por um tempo Moisés se esquecesse de quem era o seu Deus e do tamanho do seu poder. As pessoas que estão ao teu redor, que não servem ao Senhor, que não têm Deus no coração, elas vão tentar constantemente te fazer esquecer do Deus que você serve. Constantemente te fazer duvidar do poder do teu Deus. O que a mulher de Jó falou para ele? Jó, sai dessa. O que tu tá fazendo aí, Jó, sofrendo até hoje? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu não aguento mais te ver sofrer desse jeito. Abre essa tua boca e maldiz esse teu Deus. Abre essa tua boca e murmura. Abre essa tua boca e reclama. Abre essa tua boca e pede a morte. Eu não aguento mais te ver sofrer. E ele vira para ela e fala: olha, você está falando como uma louca. Deus me deu e Deus tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te dê estrutura o suficiente para você saber reconhecer que o dia bom vem do Senhor, e o dia que aos teus olhos é mau também vem do Senhor. Porque nós não entendemos como Ele entende, nós não vemos como Ele vê. Então às vezes o que está sendo ruim para nós aqui é só o jeitinho dele organizar as coisas para nós. Aleluia. Que você possa entender que o projeto de Deus é que realmente possamos viver além. Aleluia. E com tudo isso, por que o tema da mensagem é o Pai que não abandona? O Pai que não nos abandona. Vamos ver? O clamor de Moisés foi ouvido e respondido por Deus. Aleluia. Deus mostrou para Moisés, nós vamos ler aqui agora, 2 Coríntios, nós vamos ler o verso 17 do capítulo 11 que nós lemos. O verso 17 diz assim, o 16 diz assim: e disse o Senhor a Moisés, depois que ele reclama, depois que ele pede a morte, depois que ele fala que está cansado, que ele não aguenta mais aquele povo reclamando na cabeça dele, quando ele abre o coração para Deus e fala: chega, Deus vem para ele e diz assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens. Quantos homens, igreja? 70. Mais uma vez, quantos homens? 70 homens. Ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, de que sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e
o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leve. Você entendeu? Dá um glória a Deus. Aleluia! No momento que Moisés se declarou mais cansado na vida dele, Deus é maravilhoso. Gente, não tem como você não ficar amante de Deus mais e mais quando você busca. Deus é maravilhoso. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, para de encher meu saco. Moisés, junta aí 70 homens. 70 homens, vocês leram comigo? Amém? 70 homens. Traz aí 70 anciãos. Traz aí do Espírito que está sobre ti. Eu vou encher os 70. Aleluia. Você entendeu isso? Da unção que eu coloquei sobre ti, porque esse Espírito é o Espírito Santo, é Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, que Deus colocou sobre ele quando chamou ele para a batalha. Do Espírito que está sobre ti, eu vou encher os 70 homens. Aleluia. Aleluia! E você vai parar de reclamar e não vai sozinho. Eles irão contigo. E aqui é o ponto que eu te digo que Deus não desampara. É o Pai que não desampara, mesmo você reclamando, mesmo você murmurando, mesmo você saindo da posição que Ele quer, Ele não te desampara. Se você clamar, como Moisés fez, o Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor está de braços abertos para te fortalecer, para te lembrar que a unção dele está sobre você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus fala para Moisés: Moisés, o que você está aí falando? Você está se achando fraco? A unção que está sobre você, o meu Espírito que está sobre você, vai encher 70 homens para carregar a cruz contigo. Aleluia! Vai fortalecer mais 70 para caminhar contigo. Porém, Deus, e essa parte é maravilhosa, Deus não fala assim: olha, Moisés, você está reclamando demais, você fica aí no seu canto que você não presta mais para mim, você já me deu dor de cabeça demais, você já me reclamou demais, você fica aí no seu canto que eu vou pegar 70, vou encher com o que tinha de você e vou deixar você no seu canto. Não. Deus é maravilhoso. Deus falou: Moisés, eu estou entendendo. Aleluia. Eu estou entendendo que tu é ser humano. Eu estou entendendo que tu é fraco, Moisés. Eu estou entendendo que você é sensível. Eu entendo que você chegou no seu limite. Eu entendo que você não está conseguindo ver o que eu depositei sobre a tua vida. Eu entendo tudo isso, Moisés, mas não para não. Eu vou mandar ajuda para você. Aleluia! Não desanima não, que eu vou mandar 70 homens para caminhar contigo e não deixar esse povo padecer no deserto. Aleluia! Não desanima não, Moisés, não para não, porque eu vou encher do que eu te enchi, eu vou encher mais 70 para caminhar contigo e não deixar o povo morrer. Aleluia! Oh, querido, querida, o teu momento de fraqueza não descreve o teu Deus. O teu momento de tristeza não diz quem é o teu Deus. A tua pequenez não descreve o poder que há no Deus que te chamou. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E Moisés recebeu auxílio do céu. Moisés recebeu porque clamou por misericórdia, e ele recebeu ajuda do Senhor Jesus. Aleluia, do Senhor, ajuda de Deus para a sua vida. Glórias ao nome do Senhor. O seu momento de fraqueza não anula o poder do seu Deus. Aleluia. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe esse momento que você se diz mais fraco? Deus quer se revelar a você. Só que a gente se esquece de clamar para quem pode ajudar. E aí a gente se isola e chora.
Só que a gente tem para quem clamar. A gente tem de onde receber auxílio. E foi assim, tem outros exemplos na Bíblia. Jacó também recebeu reforço celestial, quando ele recebe os anjos de Deus para defendê-lo. Em Gênesis, o capítulo 32, eu vou ler rapidinho. Capítulo 32, o verso 1 e 2 diz assim: e foi também com Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E disse Jacó, quando os viu: este é o exército de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jacó precisava de ajuda, veio o exército de Deus ajudar. Aleluia! Clame para quem pode te socorrer, porque Ele tem prazer em fazê-lo. Aleluia! Nós temos o exemplo também de Davi. Davi, quando ele precisa de reforço alimentar, né? Ele, em 2 Samuel está escrito, capítulo 17, eu vou ler também rapidamente. Capítulo 17, verso 27 diz assim: sucedeu que chegando Davi a Manaim, sobe, filho de Naás e Rabá, dos filhos de Amon e Mequim, filho de Amiel e Lodabar. E aí no 28 diz assim: tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelha, queijos de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Davi precisava de quê? Alimento, comida. E ele sabia que Deus poderia suprir. Então ele se coloca numa posição de continuar a jornada, porque Deus iria suprir o que ele precisava. Aleluia! Nós deixamos de viver o milagre porque nós decidimos parar. Nós deixamos de viver o sobrenatural porque a gente senta e chora. É para chorar caminhando, irmãos. É para chorar marchando, é para chorar andando. Não, a gente não pode se esquecer de quem nos chamou. O momento difícil vem sobre nós. Mas a gente precisa continuar. A gente precisa continuar crendo. A gente precisa continuar vendo pelos olhos da fé que a provisão virá. Aleluia! Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Deus que te chamou te dá garantia de vitória, mesmo quando você não consegue vê-lo, mesmo quando você não consegue visualizar o Senhor. Ele está ao teu lado, Ele está te acompanhando, Ele está providenciando todas as coisas. Aleluia. Deus não desiste de você quando você se sente incapaz, como o mundo faz. O mundo desiste de você. O mundo, se te olhar e ver que você não exerce aquilo que eles querem, ele desiste de você. Nós não estamos aqui como igreja para fazer esse papel. É muito importante nós pensarmos nisso. Nosso irmão pode chegar aqui mais fraco do que nós. Alguém pode entrar por essas portas mais fraco do que nós. E a Bíblia nos diz, nós estávamos nos lembrando essa semana disso. A Bíblia nos ordena: carregai, levai as cargas uns dos outros. Nós somos chamados para isso, para caminhar, para carregar o outro, para lembrar que o amor de Deus, a graça que nos alcançou, quer alcançar o outro também. Quem joga fora é o mundo. Quem joga fora é o mundo. Nós precisamos lembrar disso. Quem se coloca em local de juiz é o mundo. O nosso Deus acolhe, amém? O nosso Jesus é amor, Ele acolhe, e somos todos diferentes. Eu gosto muito de lembrar da pérola. A pérola, cada uma tem seu formato, uma amassadinha, uma achatadinha, uma comprida, uma mais ou menos, uma redondinha, mas todas são valiosas. E nós somos assim no reino do Senhor.
Nós somos assim no reino de Deus, cada um com o seu jeitinho, cada um com sua diferença. E essa diferença foi criada pelo próprio Deus. Aleluia! Ele não criou um exército de robô. Ele criou cabeças diferentes, pessoas diferentes, emoções diferentes, para caminharmos todos para um único objetivo. Amém? Aleluia! E mesmo se o mundo te deixar de lado, desistir de você, o Senhor Jesus não desiste. O nosso Deus não desiste. Mesmo que você se sinta incapaz, Ele não desiste de você. O homem pode até te esquecer. Aleluia! Mas o Senhor não faz isso. Em Isaías 49, verso 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Pode. Mas aí a própria Bíblia responde: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. O teu momento de fraqueza não define o projeto de Deus na tua vida. O teu momento de fraqueza não tira, não anula o poder de Deus sobre a tua vida. Você pode até estar passando por um momento difícil. Você pode até estar se achando o menor do teu meio, o menor de onde você vive. O poder de Deus, o poder que Deus colocou sobre você, ele permanece em você. E ele está aí para que algo de sobrenatural aconteça na tua vida e na vida dos que te rodeiam. Aleluia! O Senhor Deus te chamou, te capacitou para um propósito. Quando Deus chama Moisés, ele já sabia que estava chamando um chorão, ele já sabia que estava chamando um melancólico, ele já sabia que estava chamando alguém que por hora iria sentar e chorar, ele já sabia que estava chamando alguém que por conta da sua natureza humana iria pedir a morte. Quando Deus chamou Moisés, Deus já sabia de tudo isso. Porém, ele decidiu apostar em Moisés. Quando Deus te escolheu, ele já sabia da tua fragilidade. Quando Deus te escolheu, ele já conhecia o teu limite. E aí ele fala assim: olha, na hora que o teu limite chegar, eu vou entrar. Aleluia! Na hora que você chegar no teu limite, eu vou entrar. E aí eu vou mostrar por que eu estou aqui. E eu vou mostrar para você por que eu te acompanhei desde lá. Eu vou mostrar para você por que eu te escolhi. Eu vou mostrar por que eu te chamei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus continue viva no teu coração, te fazendo crer cada dia mais do poder que há sobre a tua vida. O poder de Deus está em você. Quando você se decide a servir a Deus, quando você se alista para esse exército, quando você se coloca na posição de servo, o poder de Deus vem sobre a tua vida. A graça do Senhor te abraça para que você tenha força para caminhar. Que você não se esqueça disso em nome de Jesus. Que você se lembre todas as manhãs que a graça do Senhor está sobre a tua vida e vai te dar força para mais um dia. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém?